Êxodo capítulo 20. Permaneça com a Bíblia aberta, já nós vamos ler o texto. Deixa eu só fazer uma breve recapitulação do que nós já vimos aqui. Nós vimos que o principal objetivo do Senhor no livro de Êxodo é tornar o seu nome conhecido. Tá? Como nós falamos aqui desde o início dos nossos estudos, o povo de Israel se acomodou com a cultura egípcia, se amoldou à impiedade do lugar e se esqueceu do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, do Deus da aliança. E então, aprisionado por aquele povo, nós temos então um clamor de Israel, não obviamente a Deus, como nós vimos aqui naquela época, mas o certo é que Deus é fiel ao seu pacto, fiel à sua promessa, e lá ele se lembra do seu povo e vem então ao socorro do povo, enviando assim um libertador que foi Moisés. Tá? Vimos isso nos primeiros estudos. Depois nós observamos como Deus se revela como o único Deus, quando destrói toda a arrogância e a prepotência da maior potência da terra, inclusive todas as ações de Deus ao agir contra o Egito naquela época estava ligado ao culto, à religiosidade, porque as pragas não foram pragas aleatórias, não foram pragas que Deus simplesmente pensou, não, eu vou mandar essa porque eu acho que essa vai ser mais forte contra o povo. Não. Cada praga atingia uma divindade egípcia. E isso mostrava que o Deus de Jacó, que o Deus de Moisés, era infinitamente mais forte que os supostos deuses promovidos e criados e inventados pela mente egípcia. Então, nós temos Deus libertando, revelando que é o único Deus. Temos o Senhor sustentando no deserto, nas águas de Mara, e em todos os outros momentos, pão, maná e água, revelando que Ele é o único Deus. O que nós temos, então, é Deus tentando forjar no coração de um povo recém-liberto a certeza de que existe um Senhor, que é o verdadeiro Deus. E essa imagem e esse conhecimento não nasceria do dia para a noite, como vocês viram. Eles presenciaram toda a ação poderosa de Deus lá no Egito, no momento da libertação, mas semanas depois eles estavam com saudades do Egito porque faltava pão. Então você percebe que precisaria de muito para que aquele povo entendesse quem é Deus. E nós fechamos a última parte dos nossos estudos ao pé do Sinai, tá? Onde Deus revelaria um pouco mais do seu caráter, um pouco mais dele para aquele povo ao doar a lei. E aí eu quero tratar com vocês nessa noite, justamente nessa perspectiva de que a lei, ela representa algo do caráter de Deus. Tá? A lei, ela aponta ou revela o caráter de Deus, porque Deus colocou na sua lei, ou apresentou na lei aquilo que Ele é. Tá? Santidade, bondade, amor. Então eu quero mostrar algumas questões para vocês nesse momento. Então veja, o principal objetivo do Senhor em Êxodo é tornar-se conhecido, não somente em Israel, mas em todo o povo. Porque a ideia seria, à medida que Israel vivesse em obediência, de maneira diferenciada, as nações vizinhas olhariam para Israel e reconheceria que a sua adoração, que a sua vida, ela representava algo, representava o caráter do seu Deus. Então, é essa a expectativa que nós temos com o povo de Israel. Tá? Então, até esse ponto, nós procuramos demonstrar como a lei dada a Israel serviu para tornar o Senhor conhecido para as nações ao redor de Israel. Tá?
Vimos que o Senhor busca criar um povo que siga suas leis, que ande em seus caminhos, e e essa obediência apontaria então algo maior para o mundo. Então, a missão central é principalmente mostrar um povo que vive para Deus, que apresenta Deus em tudo que faz. Então, eu quero mostrar isso para vocês hoje, como se dá, tá? Olhando para os versos 1 a 3 do capítulo 20. Olha o que nós temos. Diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então vamos lá. Quando pensamos em lei, o que vem à sua mente quando você pensa em leis e normas? Dever, o que mais vem à sua mente? Hein? Dever, normas, mais alguma coisa? Ninguém? Obediência. Para algumas pessoas hoje, a lei representa limitações e prisão. Não é verdade? Porque as pessoas olham o seguinte: as leis... Vamos lá, deixa eu ser bem rápido nisso aqui. Nós temos leis que normatizam determinadas questões da vida, quer seja biológicas, quer seja civil, mas nós temos leis que determinam, tá? Então, mas nós temos um grupo de pessoas que não querem obedecer leis, porque, segundo elas, as leis as impedem de ser a totalidade que elas, a totalidade da vida delas, ou as leis impedem que elas possam potencializar o tudo delas. Deixa eu mostrar uma coisa simples. Nós temos nas repartições públicas banheiro masculino e feminino. Mas nós temos pessoas hoje que querem quebrar as regras e dizem que isso é uma imposição do Estado, que não deve haver banheiro masculino e feminino, que ela pode usar o que ela quiser. Simples assim. Então, para algumas pessoas, as leis, elas impedem, tá? A liberdade ou o exercício pleno daquilo que você quer ser. Tá? Então, mas quando nós olhamos para a lei de Deus, dada aqui em Êxodo, que vai normatizar toda a Escritura, que vai conduzir a vida do povo, o que nós podemos aprender dela? Ou o que a lei revela acerca do caráter do seu Senhor, do seu doador? O que a lei revela do caráter de Deus? E é isso que eu quero entender com vocês nessa manhã. E veja como isso é interessante. Porque até esse ponto nós temos argumentado que o Senhor se revela como um Deus bom, como um Deus provedor. Deus chamou Israel e disse: eu vou sustentar vocês. Eu vou libertá-los, mas eu vou sustentar vocês. Tá? Ele libertou e garantiu que sustentaria o povo. Só que isso parece não ser autoevidente para muitos leitores bíblicos. Particularmente quando eles param em trechos da lei, em determinadas passagens onde existem normas dadas pelo Senhor. Olha que tragédia. Alguns estudiosos e até alguns estudiosos e leitores das Escrituras se referem a Deus no Antigo Testamento como indiscutivelmente o personagem mais desagradável de toda a ficção. Temos leitores que afirmam que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Porque vamos lá, quando pensamos em Novo Testamento, o que vem à nossa mente? Graça,
bondade, amor, E aí, quando pensamos no Antigo Testamento, qual é a imagem que vem à nossa mente? Lei, rigorosidade, matança, punição. Querendo ou não, nós fazemos essas distinções. Ou não fazemos? Ou nós não crescemos ouvindo essa distinção? Só que algumas pessoas elevaram essa distinção ao máximo, dizendo que o Deus do Antigo Testamento é um Deus sanguinário, enquanto o Deus do Novo Testamento é um Deus de paz e amor. Tá? Só que como nós temos enfatizado aqui constantemente, nós não podemos olhar para a Escritura com essa divisão. Porque a Escritura, ela não é composta de histórias isoladas e eventos isolados. Não, nós temos uma única história, que é a história da redenção. Tá? Mas nós precisamos entender o que nós temos aqui. As pessoas têm essa visão de Deus, e quando chega na lei, quando chega nesse momento aqui, elas entendem que a coisa só piora. Tá? Porque Deus fecha a casa dizendo que em seu coração não pode reinar nada além dele. Então isso parece uma imposição. Isso parece uma obrigação. Não terás outros deuses diante de mim. E a grande pergunta que surge é: como então a lei expressa o amor, a bondade e a generosidade de Deus? Se aos olhos de muitas pessoas, a lei parece ser de um período que gostaríamos de esquecer. Deus vai se utilizar de Israel para expandir o anúncio da grandeza de Deus. Israel vai ser o instrumento do Senhor, ou deveria ser um instrumento do Senhor, como a igreja o é hoje, para mostrar ao mundo a existência de um verdadeiro Deus. E como isso aconteceria? A igreja refletindo, Israel refletindo em sua vida o caráter do seu Senhor. Porque lembre-se, Israel, antes da libertação, estava sob o jugo pesado de um Senhor, que era o Egito. E o que esse jugo representava? Dor, sofrimento, trabalho e trabalho. Só que agora o jugo seria outro. Seria suave. E a vida de Israel, a partir dali, iria representar ao mundo esse jugo desse novo Senhor. E as pessoas ao redor, as nações vizinhas, iriam conhecer, ou deveriam conhecer, a benevolência daquele que cuida de Israel por meio de Israel. Só que quando você olha para o Antigo Testamento, e aí quando você olha para o Novo Testamento ou a Nova Era, você percebe que o povo que deveria anunciar aos ímpios a grandeza e a existência de um Deus, tem prestado um desserviço, porque tem promovido mais escândalos do que apresentado uma vida que agrada, que reflete a grandeza do Senhor. Tá? E é isso que nós temos aqui. Porque se você fizer uma análise profunda sobre a lei, isso nos ajudará a entender porque a lei reflete o caráter de Deus. Tá? E a lei deixará clara o propósito do Senhor em ser conhecido como o Deus verdadeiro, o libertador e o sustentador que o mundo precisa conhecer. Na grande maioria das vezes, esse início aqui do prólogo é observado apenas como uma senha dada por Deus que revela a sua autoridade sobre Israel.
Então nós temos aqui, muita gente olhando para o texto e diz, nós temos esse texto, simplesmente Deus dizendo, quem manda sou eu. Um lembrete para Israel, para que eles saibam quem é o Todo-Poderoso sobre a terra. Mas também, a gente pode olhar para o texto e pensar que esse texto, vamos lá, por que Deus não começa diretamente com a lei? Por que Deus começa com esse verso, primeiramente? Porque existe uma função. Porque, se nós estamos diante, Deus vai dar os 10 mandamentos, por que simplesmente Deus não começa, não terás outros deuses diante de mim? Mas Deus começa, eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A visão comum é que esse verso está aqui simplesmente para revelar isso, que Deus é o Senhor, ou simplesmente lembrar Israel, antes de você pecar, lembra que eu tirei você da terra do Egito. Antes de você cometer tal coisa, de desviar, lembre-se de onde vocês estavam e de onde eu tirei vocês. Só que o eu sou o Senhor aqui, nesse texto, deve ser visto não apenas como palavras a Israel, tá? Mas devem ser vistos como palavras para todo mundo. Porque a presença de eu sou o Senhor, lembra lá que em Êxodo 19, o Senhor diz assim, fareis tudo isso porque toda a terra é minha, tá? Então lembrete da lei, e é por isso que nós precisamos entender isso. A lei de Deus não é dada apenas para crentes. A lei de Deus é dada para todos. Israel serviria, eu acho que até citei esse exemplo, pense aí, quem já andou de barco aqui no Rio Tocantins, indo para Belém, indo para Baião, de noite, você não vê nada, tudo escuro. Só que quando você vai se aproximando de um lugar e você começa a ver luz, você sabe, tem uma cidade ali, tem um porto ali. Israel deveria surgir como um farol para sinalizar aos navegantes do mundo perdido, que estavam escuro, que existe um porto seguro. E esse porto é o Redentor, é o Libertador. Com isso, o nome de Yahvé se tornaria conhecido por toda a terra. Esse é o propósito. Então, a lei está aqui para que Israel entenda isso. Aí tem um comentarista que diz assim, o prólogo, esse verso aqui, serve como um prefácio para toda a lei e deixa absolutamente claro que os mandamentos que se seguem estão integralmente ligados ao ato de Deus se revelar, tá? De Deus mostrar quem Ele é. Então, esse verso, a posição do prólogo aqui, indica que a lei que se segue tem uma função missionária, que é revelar a grandeza de Deus. A igreja segue também, tem esse papel, de anunciar a grandeza do Senhor ao mundo. Então veja, o prólogo aqui traz à memória de Israel que a maneira como Israel viverá dali para frente revelará ao mundo quem Deus realmente é. Tá? Então veja, aquilo, e mais interessante, que é reforçado pelo primeiro mandamento. Olha aí o primeiro mandamento. Claro que a gente não vai estudar todos os mandamentos aqui, você vai parar nisso, mas eu quero mostrar para vocês como isso funciona. Veja, o verso 3 diz, não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento é básico e o pilar, tá, para todos os outros mandamentos. Ele estabelece uma expectativa de prioridade absoluta. Um primeiro e fundamental requisito para aqueles que foram chamados para entrar nesse relacionamento da aliança
com Yahvé. Só que existe uma situação aqui. Não terás outros deuses diante de mim. O que essa informação diante de mim traz a você? O que isso significa para você? Não terás nenhuma força igual a mim. Não pode pisar ali nos dois barcos, ter dois senhores. Tem uma lógica. Respeito, obediência. Veja, essa frase, diante de mim ou antes de mim, acaba não nos levando a entender a importância desse mandamento. Que a gente não consegue compreender aqui a grandeza desse mandamento. Porque essa ideia, essa frase foi traduzida e interpretada por algum no sentido espacial, né? Como, não tenha ninguém ao meu lado, não tenha ninguém na minha frente, ou, né, não tenha outro, estabeleça-se apenas a minha presença entre vocês. Relacionar isso aqui mais com uma questão espacial, ou ligada a espaço. Não tenha ninguém diante de mim, ou não tenha dois. Tá? A frase também foi traduzida no sentido mais relacional, tipo, exceto eu, ninguém, exceto eu, ou ninguém em preferência, ninguém tome o seu coração que não seja eu, tá? Então assim, pensando nessas duas possibilidades, a ideia do mandamento está ligada apenas a uma proibição de espaço e de relacionamento, questão litúrgica, questão de culto. Nós não adoramos outro Deus. O nosso culto é Deus que está nesse espaço, nós prostramos diante de Deus e adoramos apenas a Deus. Tá? Então veja, mas qual é o sentido real desse comando aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Esse verso ele pode ser entendido. Para que você possa entender melhor, nós precisamos olhar o contexto todo. Né? Como eu falei, lembra o domingo, no caso da viúva? Geralmente, quando nós pregamos a viúva, nós só falamos do coração da viúva, que a história da viúva é uma história onde Deus está mostrando como você tem que ofertar, dar tudo o que você tem. E eu mostrei para vocês que o texto não é isso. O texto está justamente combatendo isso. Porque o verso anterior, fala de viúvas sendo exploradas, e logo em seguida, nós temos uma viúva que está sendo explorada, dando tudo o que tinha. E saiu dali para morrer sem nada. Essa é a ideia. Claro que o coração dela foi visto por Cristo, foi elogiado, mas o texto fora do contexto, ou interpretar o texto sem o contexto maior, acaba nos levando a não entender de fato. Vamos olhar para alguns textos para entender que nos ajuda a interpretar bem esse verso. Tá? Quer ver? Abra aí Êxodo 34, 14. Não adorarás a outro Deus. Êxodo 22, 20. Tá? Ligadas ao culto. Eles lançam luz sobre o primeiro mandamento, nos informando que adorar outros deuses é categoricamente proibido. Só que não é somente isso. Veja 23, 13 agora. Em tudo que vos tenho dito, andais apercebidos do nome de outros deuses, nem vos lembrei, nem se ouça da vossa boca. Olha o início. Em tudo que vos tenho dito. Deus está dizendo assim, depois de tudo que eu disse a vocês, em tudo que eu disse a vocês, prestem atenção e não se permitam em tudo que da sua boca, que da sua vida, possa ter resquícios de uma, vou colocar assim, de uma adoração a deuses pagãos. Mas a ideia dele aqui o texto demonstra que essa exclusividade não se limita ao culto, pois o mandamento é dado logo após essa informação. Em tudo que vos tenho dito.
em todas as palavras, depois de tudo que Deus disse, tá? Eles não deveriam se deixar levar pelos deuses pagãos, tá? Então a ideia é, esse verso nos ajuda a entender as implicações do primeiro mandamento. Pois devido à ampla gama de leis do livro, a referência aqui a tudo que eu disse, exclui essa possibilidade de que apenas preocupações culticas estejam em vista no mandamento. Então, se você analisar esse texto, junto com o capítulo 20, verso 3, você vai prestar atenção que a idolatria, que essa ideia de outros deuses é proibido em todas as esferas da vida. Mas quando você começa a observar todo o texto, você começa a perceber que todas as palavras, elas estão ligadas não só àquilo, a tudo que já foi dito. Dizendo que toda a vida, porque lá vai dizer, em 6 dias vocês vão trabalhar. E nesse momento de trabalho da sua vida normal, a ideia da idolatria não deve fazer parte da sua vida. Olhe a ligação. O objetivo de Êxodo tem um caráter missionário. Se você na sua vida comum, diária, demonstrar que Deus não faz parte, como você vai mostrar ao mundo o nome grande de Deus? Ou o grande nome de Deus? Porque a ideia de Israel não é só adoração. Sim, adoração é importante, claro. Você vai adorar ao único Deus. Mas na sua vida cotidiana, você precisa demonstrar que Deus que faz parte da sua vida. Porque o ímpio, quando olhar para você, sendo um bom profissional, ele vai ver que o que te faz diferente não é somente a sua capacidade intelectual, física, motora, de ser rápido, não. As palavras que saem da sua boca, a maneira como você trata, a maneira como você age, reflete que o seu coração é diferenciado. Você é uma pessoa salva. E isso, porque olha como Deus é bom. Você é perverso, nós somos perversos. Você não vai conseguir refletir. Deus está dizendo, olha, eu quero ajudar vocês a refletir um pouco do meu caráter. Eu vou dar a minha lei. É assim que vocês vão viver. Porque quando vocês viverem assim, vocês vão mostrar para o mundo a diferença. Porque enquanto o mundo, eu vou mostrar para vocês já, enquanto o mundo tem esse outro Deus, vocês não. Vocês só têm a mim. Então, eu sou o Deus de vocês. Não terás outros deuses, porque quando precisar mostrar, vocês não devem deixar o coração de vocês se levar por aquilo que não é Deus. Porque as atitudes, as decisões de vocês serão tomadas de maneira diferente. Nós temos hoje, claro, um dia de oração separado, porque ele tem uma esperança redentiva no dia do Senhor que nós nos reunimos. E juntos nós pensamos nessa esperança. Tá? Mas eu sempre digo isso no final da oração, ao final do culto. A liturgia do culto se encerra, mas a de vida não. Porque a maneira como eu atendo o cliente revela onde está o meu coração. E a ideia aqui do Senhor é, ao conhecer a lei, ao observar a lei, ao cumprir a lei, ou ao tentar obedecer a Deus, você revelará a grandeza de um Senhor sobre você. Porque essa imagem é refletida em você. A ideia é a lei. Lembra que eu falei domingo? Eu vou explicar um pouquinho mais disso aqui. Eu falei domingo assim, eu até usei o exemplo do comentarista. O comentarista disse, o dinheiro fala. Porque o dinheiro fala onde está o seu coração. Então, a lei fala onde está o nosso coração. Olha o salmista. Senhor, eu amo a tua lei. Ela é o meu prazer de dia e de noite. Senhor, como amo a tua lei, porque ela reflete esse caráter. Isaías diz assim, gente, vocês são loucos, porque vocês se reúnem, vocês cortam a madeira, olha a loucura do que é o que vocês fazem. Vocês cortam a madeira, dividem ela em 2. Essa aqui vai para o fogo, mas essa aqui não, essa aqui vai para fazer a imagem. Aí você vai, pega o machado, corta a imagem direitinho, e a outra madeira, que é a da mesma essência,
dela, aí você come o pão, ou coze o pão, faz o ferro direitinho, aí você come, aí depois de comer você vai se prostrar diante da madeira que você queimou, dizendo, salva-me. Isso é loucura, ele está dizendo. Então, para os ímpios, eles são loucos. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus. O comando exige que Israel mobilize toda a sua vida, em todas as esferas, em torno de uma única lealdade, que é ao Deus verdadeiro. Eu sou o Senhor, teu Deus. Tá? Então a seriedade da lei e a sua rigorosidade apresenta ao mundo que o Deus que libertou Israel é o único Deus. Tá? Então veja, tendo olhado para esse significado e o alcance do mandamento, ainda nos resta uma questão que eu vou fazer bem rápido. Como essa rígida exclusividade sugere a bondade de Deus? Primeiro, o comando fala do amor exclusivo do Senhor por Israel. Tá? Veja, isso fica claro pelas palavras usadas pelo Senhor ao se dirigir a Israel em todo o livro. Porque a raiz do termo, que é utilizado lá assim, você será minha propriedade, tá? Não é simplesmente de algo que você tem e você se esquece ou se perde. Não, mas a raiz dessa ideia, desse termo utilizado lá em Êxodo 19, verso 5, está ligado a casamento. Você será minha não está tratando mulher como propriedade, mas a ideia de união, somos um, amando de coração. É essa a ideia do texto. Então, essa expressão, como disse o Alan, evoca a imagem do casamento, que a esposa só podia pertencer a um marido, mesmo que houvesse outros homens, tá? Eles continuariam a existir, lembra o texto sagrado vai dizer assim, tu és a mais formosa entre as mulheres. Aquele que encontra uma esposa, excelente coisa alcançou. Você a todas sobrepuja. A ideia é, existe, você tomou o meu coração, por mais que existam outras pelo mundo, mas o meu coração é seu. Então, o mandamento aqui, pense no Sinai como uma cerimônia de casamento. Deus, parece que só existe Deus e Israel, dizendo, eu sou o seu Deus e você será o meu povo. Sim. Sim, isso. Então, é justamente isso. Olha o que nós temos. Por exemplo, quando Israel peca, como isso é tratado? Dentro do Antigo Testamento. Prostituição. Ela traiu o Senhor, ela traiu o marido. Não é isso que o texto diz? Quantas vezes você me abandonou, você me traiu com outros deuses. A imagem do casamento de Oséias é justamente a imagem da traição de Israel. E o marido se mantendo firme, dizendo... E aí tem toda a ideia de redenção, né? De comprar por preço, mesmo estando vivendo uma vida terrivelmente ímpia, perdida. Então, servir a outro Deus era cometer adultério, era trair o marido. Então, o ponto inconfundível nesse texto é que a exclusividade zelosa do Senhor está enraizada no amor, não é lei rigorosa. Então, a ideia que temos aqui é a lei, por mais que ela pareça rígida para muita gente, ela é uma lei que promove ou que estabelece o amor. Tá? Veja aí, olha como Deus é bondoso, olha como Deus nos ama.
Pense, irmãos, se Deus retirasse a lei dele do nosso coração, se Deus permitisse que não houvesse leis civis. Tem um filme, uma ficção, mas eu não assisti o filme, mas eu acho que é Uma Noite de Anarquia, o nome do filme. Uma Noite de Crimes, onde em um dia ou uma noite as leis são liberadas e você pode fazer o que você quiser. Aí são noites de barbaridade, de assassinato. Porque se não houver lei, ninguém vai ser punido. E você vai deixar aflorar os desejos do seu coração. Ele mostra, olha, você precisa entender que você é errado. E a lei mostra isso. Tire a lei e você vai fazer o errado achando que é certo. Por quê? Porque é o que o meu coração diz. Então, e aí você vê como a lei reflete a bondade de Deus. Essa rigorosidade não é porque Deus é sanguinário, porque Deus no Antigo Testamento é isso. Não, porque Deus é amoroso. Ensinando a igreja como andar, para que por meio do nosso andar nessa terra, o mundo conheça o marido da igreja. Tá? E bem rápido, segundo lugar, a rígida exclusividade do primeiro mandamento reflete a preocupação do Senhor com o bem-estar da igreja. Tá? Com o bem-estar de Israel. Porque um dos refrões constantes da Bíblia é que os ídolos não devem ser adorados, não apenas porque a idolatria é errada, ou como a gente sugeriu, que é ligação à infidelidade, mas porque os outros deuses não podem salvar. Não é isso? E qual é o maior exemplo disso? O Egito. O Egito, com seu panteão de deuses, não foi capaz de suportar as ações do verdadeiro Deus e do único Deus. Tá? Então, essa é uma das principais lições que Israel e o Egito aprenderam. Porque os faraós e os deuses do Egito provaram ser incapazes de salvar o Egito da destruição. Então, não é que a idolatria apenas seja errada como for, mas idolatria se revela como uma grande tolice. Uma grande tolice. Aí entra o texto de Isaías, né, que nós lemos, que nós citamos, e Isaías vai satirizar a idolatria e revela a loucura que é ser um idólatra. Só que idolatria não se revela apenas com as imagens. Idolatria é tudo aquilo que rouba o nosso coração do lugar onde ele deveria estar, que é aos pés de Deus. Idolatria é amor ao dinheiro. Quando Jesus disse: de que adianta vocês amarem o vil metal, que pode ser roubado, que é passageiro? Vocês precisam aprender que nós devemos ter apenas um Senhor. Porque podemos servir ao único Senhor. Então, a proibição da idolatria tem esse duplo impulso de chamar alguém para o Senhor, dizendo: você precisa aprender, e mostrar que eles devem estar longe daquilo que rouba a nossa atenção de Deus. Você percebe que a ideia missionária está em tudo? Por causa do nome do Senhor, Ele não vai permitir que vocês passem por isso. Porque, e lembre, a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque nós apresentamos ao mundo quem é aquele que servimos. Então, assim, nós precisamos entender, e a lei está aqui justamente para revelar essa verdade. O amor do mundo, o amor às coisas podem roubar o nosso coração. E a lei está aqui para mostrar que o nosso coração precisa repousar em Deus. Como Jonas disse lá em Jonas 2, verso 8, aqueles que prestam atenção aos ídolos vãos abandonam sua esperança de amor inabalável. E como isso tem acontecido. Então, para a gente fechar,
ao apontar Israel para confiar em Deus, o primeiro mandamento, e na verdade toda a lei, é uma profunda expressão da bondade de Deus para com Israel. A lei vai cumprir, sim, o seu caráter missionário, quando instrui o povo sobre o amor, sobre a bondade de Deus e sobre aquilo que Deus é. Deus concede a lei não para oprimir ou restringir, mas sim para cuidar e livrar o seu povo das armadilhas do mundo. E, consequentemente, mostrar ao mundo que seu Deus, seu marido, é um Deus zeloso e, por isso, toda a terra deve se prostrar diante dele. Deus não é mesquinho, Deus não é mau, Deus não é terrível como pintado por alguns. Sua lei revela um Deus amoroso e preocupado com seu povo. Semana que vem, nós veremos outra função da lei, que é promover a vida comunitária e a vida de testemunha desse grande Deus. Mas, nesse momento, a gente fecha justamente com essa informação. Deus deu a sua lei para provar o seu amor e assim fazer o seu nome conhecido por meio da obediência do seu povo, da sua noiva, às suas verdades reveladas. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que possamos, todos nós, entender o nosso papel missionário de anunciar a grandeza de Deus, obedecendo, servindo, adorando, ou em toda a nossa vida, revelando a quem nós servimos. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Senhor, graças nós rendemos ao Teu nome e rogamos a Ti que nos auxilie na nossa vida de devoção, na nossa vida cotidiana, para que em todas as coisas possamos assim demonstrar a grandeza do Senhor. Demonstrar ao mundo que o Senhor habita em nosso coração, é o nosso único amor e por amarmos ao Senhor de todo o coração, de toda força e de todo entendimento, somos guiados pela Tua lei, porque a lei revela acerca do Senhor. E por isso vivemos para mostrar ao mundo o reinado do Senhor em nós. Vivemos para mostrar ao mundo que o nosso caminhar é diferenciado, porque seguimos o amor da nossa vida, que é o Senhor. Por isso nos ajude, ó Deus, para que em todas as coisas, para que em tudo, possamos demonstrar essa grandeza, anunciando o Teu santo nome ao mundo. Essa é a oração que Te fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus nos abençoe. Semana que vem nós continuaremos com a nossa oração. Nós estamos finalizados, encerrados.